Vamos fazer uma oração, irmãos. Bom dia a todos. Muito obrigado, Pai, por podermos cultuar o Senhor nessa manhã de domingo. Obrigado pelas canções belas, obrigado pelas meditações. Obrigado porque podemos nos dirigir ao Senhor, Pai, a nós e nossos amigos. Queremos continuar te louvando. Pedimos que o Senhor haja em nossos corações e nos dê entendimento desse assunto que vamos falar. E, acima de tudo, toque nossos corações, Pai. Eu sei que seu Espírito está trabalhando na vida de todos aqui. Os que já te conhecem, os que ainda não te conhecem. E o Senhor quer tanto trazer cada um de nós à sua presença por toda a eternidade. Te oramos gratos e confiantes de que sua palavra não vem sem cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, Pai. Com essa segurança, te oramos em nome do seu Filho. Amém. Há 2 semanas a gente saiu de férias, eu, a Ana, as crianças. A gente foi de carro lá para Foz do Iguaçu. Eu vinha de uma sinusite que não estava curada ainda. Eu já tinha tomado antibiótico, mas foi piorando. E no dia que eu saí, estava ruim de novo. A Ana estava com sinusite. A Sofia estava com bronquite. O João estava cheio de catarro. Perdão, irmãs, especialmente. Mas foi, sabe, aquelas férias que você fala, puxa, eu queria tanto estar em casa, pelo menos ainda. E a gente parou numa cidadezinha lá no Paraná, todo mundo mal. E a Ana ouviu no banheiro de um restaurante onde a gente comeu sobre um chá que curou a bronquite lá da filha da mulher. E saiu lá e a gente foi comprar as coisas no supermercado, as especiarias lá. E aí eu pergunto para o caixa do supermercado, poxa, tem algum lugar aqui onde eu posso fazer esse chá? Porque no hotel não tinha cozinha. E aí a mulher falou, olha, sobe aqui, tem uma pizzaria lá, talvez o moço deixa você fazer. Aí eu fui lá na pizzaria, o moço falou, não vou deixar você fazer aqui não, vem aqui na minha casa. E aí bate na porta da casa, a esposa vem, fala assim, não, entra aqui, aí começa a fazer, aí eu começo a picar cebola. Aí a mulher, não, você é muito devagar, aí pega a cebola, o alho, o gengibre e tudo mais lá, começa a fazer. Fez o chá lá para mim, começou a falar da vida dela, falou, meu filho está aqui, vem ver meu filho. Aí tinha um bebê lindo lá dormindo, acabado de ser amamentado. A mulher fez o chá para mim, ainda falou, tem mais um xarope aqui que eu dou para minha filha quando tem bronquite também, toma aqui o xarope também. Esterilizou uma garrafa para botar o chá, achou uma rolha para botar na garrafa. Eu fiquei pasmo, falei, isso não existe ainda esse tipo de coisa? E eu me senti tão amado, estava tão vulnerável, as crianças lá, a Ana no quarto, todo mundo tossindo, doendo, reclamando. Quando a gente se sente amado, quando alguém vem e dá algo que não é merecido, que supre nossa necessidade, isso é algo tão refrescante. Na verdade, a gente anseia por isso, a gente anseia por encontrar pessoas e por viver num ambiente onde a gente experimente esse amor, onde a gente tenha esse amor. Bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto, irmãos, que é uma das linguagens de amor principais de Deus. Hoje nós vamos falar sobre como causar esse tipo de sentimento em Deus. Como que a gente pode, com nossas vidas, mesmo Deus não precisando de nós, mesmo Deus tendo nos criado sem precisar ter nos criado, como que nós, seres humanos, do tamanho que somos, podemos causar um sentimento de amor tão forte no coração de Deus? Hoje nós vamos falar sobre nossas ofertas, sobre como Deus nos criou como seres humanos, para sermos pessoas que dão. Está no DNA de cada ser humano, dar. E nós só vamos ser completos. E eu falo aqui para cristãos, eu falo para você que ainda não é cristão, eu falo para você que está estudando a Bíblia. Eu estou afirmando que você só vai encontrar plenitude na sua vida se você for um homem ou uma mulher que decide se doar, que decide dar de volta para Deus. Oferta é o plano de Deus para a humanidade. Sempre foi o plano de Deus. Antes de Deus separar um homem, Abraão, que ia viver pela fé, Deus já tinha falado a respeito das ofertas. Antes de Deus dar uma lei para o povo, para seguir essa lei, Deus já tinha falado sobre a oferta. Antes de Jesus vir à terra e instituir a igreja, Deus já tinha falado a respeito das ofertas. Não demora muito tempo no começo da Bíblia para Deus abordar esse assunto.
Deus fala sobre a criação, nos capítulos 1 e 2, que é o começo de tudo mesmo. Deus fala sobre a coisa mais relevante a respeito de nossa vida, que foi quando nós nos separamos de Deus, no capítulo 3. E no próximo capítulo, Deus fala sobre oferta. O próximo assunto mais relevante depois da queda do homem, que Deus decide colocar nas Escrituras, é falar sobre como podemos agradar a Deus no nosso dar financeiramente. Em Gênesis 4, versículo 3, vamos ler aqui a respeito desse relato. A Bíblia fala, Gênesis 4, versículo 3, o tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Então a Bíblia fala aqui que Caim, que era um dos filhos de Adão e Eva, ele trouxe algo para Deus. Algo mais ou menos. A Bíblia não relata direito o que é que ele trouxe. No versículo 4, ela continua. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Então aqui a Bíblia deixa claro que Deus ficou contente com Abel, mas ele não ficou contente com Caim. E aí Caim ficou com raiva e decidiu e foi embora. Sabe, Deus, ele espera que nós não simplesmente que a gente traga algo para Deus. Ele quer que a gente traga completude do nosso coração expresso naquilo que a gente está dando para Deus. Séculos depois, o profeta Malaquias disse, tragam todo o dízimo. Deus quer o todo. Deus quer todo o coração. Não serve para Deus. E a gente vai ver por quê. 50% ou 60%. Isso é uma atitude de Caim. Deus quer tudo, o nosso coração inteiro naquilo que a gente está ofertando para Ele. No Velho Testamento, esperava-se que as pessoas trouxessem 10%, dízimo significa isso, a 10ª parte, 10% das suas rendas a Deus. Além disso, esperava-se que o povo cuidasse dos necessitados ao seu redor. Isso não estava incluso nos dízimos. Esperava-se que o povo suprisse a necessidade uns dos outros. Esperava-se que o povo abrisse o coração com generosidade para lidar e para se doar. E isso era além do dízimo que era esperado do povo. Isso está em muitas escrituras no Velho Testamento. Alguns acham que hoje, que a gente vive na plenitude dos tempos, que a gente tem toda a vontade de Deus revelada para nós. Alguns acham que hoje a gente pode dar menos do que o povo de Deus que vivia com parte da revelação dava. Mas isso não faz sentido. Se hoje nós temos mais revelação, isso significa que a gente conhece mais o coração de Deus. A gente entende melhor que Deus é um Deus generoso. A gente entende melhor que Deus está disposto a dar tudo o que Ele tem para nós, por meio de Jesus. Como a gente pode ser enganado pela doutrina ou pelo pensamento de que tudo bem dar menos do que se dava no Velho Testamento? Isso não faz sentido. Essa liberdade que a gente acha que a gente tem, não é a liberdade de que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a liberdade que nós recebemos é a liberdade para fazer o bem. Não é para servir suas próprias paixões e servir a si mesmo. Alguns acham que a gente pode dar as nossas ofertas para instituições de caridade. Isso não é bíblico. Alguns acham que a gente pode usar a nossa oferta para cuidar dos necessitados. E a gente acha, não, eu vou decidir a maneira como eu uso a minha oferta. Eu vou suprir a necessidade ali, eu vou suprir a necessidade aqui. Isso não é o que a Bíblia ensina. Nós devemos sim cuidar dos necessitados. Ai de nós, se nós não cuidarmos dos necessitados. Devemos dar cestas básicas, devemos suprir qualquer irmão aqui que esteja passando por necessidades. Não deve haver necessitados no nosso meio.
Na verdade, a Bíblia nos chama além de ir suprir necessidades até das pessoas que não são cristãos ainda, quanto mais dos cristãos. Então, sim, precisamos cuidar das necessidades ao nosso redor, mas isso não deve nos tirar do propósito de suprir as necessidades que existem na igreja e de dar nossas ofertas e de expressar confiança em dar para que as necessidades do coletivo sejam supridas. Gálatas 5:13 diz o seguinte, Gálatas 5, versículo 13. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Sabe, se você está cuidando de um monte de necessidades ao seu redor, mas você não está atento às necessidades que a igreja administra, então você não está agindo com amor. Você está tomando sobre si e falando, não, eu vou ser o senhor de como eu administro minhas ofertas. Mas por causa da sua atitude, o todo está sofrendo. E isso não é uma atitude de amor, isso não pode ser algo que Deus abençoa. Então dê o que é justo dar, para que as necessidades do coletivo sejam supridas. E aí você pode dar e deve dar, além disso, para suprir necessidades ao redor dos irmãos e de várias coisas que surgem ao nosso redor. Abel deu primeiro a Deus. Ele deu o seu melhor para Deus. Ele não deu o que sobrava para Deus. Ele parece ter tido aquele bom orgulho de sua oferta. Sabe quando você faz algo, você fala, puxa, isso foi o melhor que eu pude dar. E você fica feliz com isso, você fala, puxa, que legal fazer algo que é o meu melhor para Deus. Caim, por outro lado, ele parece ter sido ganancioso. E por isso ele não deu o seu melhor. E por isso ele se afastou de Deus. Mas note bem, ele deu algo, mas Deus não considerou a oferta que ele deu um sacrifício verdadeiro. Sabe, irmãos, a verdade é que você não pode segurar a sua oferta sem você segurar o seu coração também. Se você está segurando a sua oferta, então você está segurando junto com a oferta o seu coração. E esse é o problema de nós não ofertarmos de forma justa. Tem algo sobre o seu ser que não está vindo junto com a oferta. E é isso que tem um problema com Deus. Você vai certamente sofrer. Muitos aqui têm sofrido porque não têm dado suas ofertas de forma justa. Você pode ficar com raiva, você pode ficar defensivo, como Caim ficou, mas no final, onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. E o fato é que se passaram milhares de anos desde esse relato, e o nosso coração continua o mesmo. Nesse salão aqui, existe um monte de Abéis. Existem um monte de pessoas que estão dando uma oferta de primeira. E eu quero deixar bem claro que a oferta de primeira não tem a ver com a quantidade da oferta. É o melhor, é algo precioso para Deus, porque é sacrificial. Você deixa de ter ou de fazer algo porque você dá essa oferta. Não é um monte de 10 centavos que você tira do bolso para esvaziar a carteira e quase fica aliviado, porque pelo menos eu me livrei desse monte de moeda. É algo que você dá e faz falta. Você deixa de ter algo porque você deu sua oferta daquele jeito. Se você é pobre, esse valor vai ser pequeno, mas ainda assim vai fazer falta. Se você tem melhores condições, esse valor vai ser grande, mas ainda assim vai fazer falta. Sabe uma maneira boa de saber se faz falta? Pense numa pessoa ao seu lado que ganha o mesmo que você ganha. Essa pessoa deixa de fazer, você deixa de fazer algo que essa pessoa faz, porque você dá a sua oferta? Essa é uma boa maneira da gente, uma das maneiras da gente meditar. Ou a nossa oferta é um trocado, é um segundo pensamento que vem em nossos corações. Existem vários de nós aqui que somos como Abel. A gente está dando esse melhor. Existem vários de nós aqui que somos como Caim. A gente está dando, mas a gente está dando alguma coisa. A gente está dando qualquer coisa. Mas sabe o mais chocante ainda a respeito disso? Tem mais do que
Abéis e Caíns aqui. Tem gente aqui que não dá nada. Você é considerado membro dessa igreja e você não dá nada. Você não paga a água que você usa quando vai ao sanitário, domingo após domingo aqui. Você não está pagando a parte sua dessa eletricidade que está sendo gastada para você ouvir a palavra de Deus. Existe algo pior do que Caim aqui nesse salão. Existem pessoas que não estão dando nada. E eu tenho medo por vocês. Eu tenho medo pelos Caíns entre nós. Eu tenho medo pelos que não estão dando nada, porque você não vai chegar até o fim se você não mudar seu coração. Você não vai se aproximar de Deus. No máximo, você vai ter uma vida medíocre, vai se enganar nessa igreja ou em algum lugar onde você esteja, achando que você está agradando a Deus, e vai ter uma surpresa quando Jesus estiver diante de você e ver o filme da sua vida. Porque ele vai ver que junto com as ofertas que você não deu, ou deu de qualquer jeito, você segurou o seu coração. E você vai ter feito o papel de tolo, de ficar aqui, de fingir que você é um discípulo de Jesus, para no fim dos tempos ter uma péssima surpresa. Sabe, vamos analisar um pouco aqui a nossa situação atual financeira. Bota, por favor, irmã, o gráfico aqui atrás. Nós temos hoje 1.140 membros, mais ou menos, nessa igreja. E nossa oferta mensal é de R$116 mil por mês. Somos 1.140 membros. E nossa oferta média é de R$116 mil por mês. Isso quer dizer que, por membro, nós estamos dando, em média, R$100 por mês de oferta. O salário mínimo no estado de São Paulo é de R$ 1.075. A nossa oferta é menor do que 10% do salário mínimo de São Paulo, em média. Eu vou repetir isso. O salário mínimo no estado de São Paulo é de R$ 1.075. Nossa oferta é menor do que 10% do salário mínimo no estado no qual nós vivemos. Mas isso nem é o mais chocante. Nós perguntamos entre os ministros uns aos outros e perguntamos a todos os diáconos da igreja o valor nominal de suas ofertas. E todos voluntariamente falaram. E juntos, os diáconos e os ministros dessa igreja dão R$ 23.500 de oferta por mês. Nós também pedimos que a administração levantasse as 40 maiores ofertas que são dadas eletronicamente. A gente não levantou nome nenhum. Eu não quero saber o quanto você dá de oferta. Mas nós pedimos para que se levantasse o valor das 40 maiores ofertas, excluídas as ofertas dos ministros e dos diáconos. E essas 40 maiores ofertas eletrônicas, elas são R$31 mil mensais, em média. Ou seja, as ofertas dos diáconos, dos ministros, e as 40 maiores ofertas eletrônicas dessa igreja correspondem a 47% das ofertas que são dadas nessa igreja. A gente está falando de 90 irmãos. Somos 50 diáconos e ministros. E mais 40 ofertas, mais ou menos 90, 100 irmãos. Ou seja, a gente tem 1.050 pessoas dando metade da igreja. Ou seja, o cálculo não é 116 mil dividido por 1.150. O cálculo é metade de 116 mil. R$58 mil dividido por 1.050. A média das nossas ofertas aqui é R$50 por pessoa por mês. Agora, eu quero perguntar para você, você acha que isso é uma oferta de Abel ou você acha que isso é uma oferta de Caim? Eu vejo jovens aqui indo para o cinema e gastando R$50 num domingo, assistindo um filme e comprando uma pipoca. Eu vejo todos nós aqui com um celular, barato ou caro, pelo menos de algumas centenas de reais. A gente tem dinheiro para muita coisa. Eu fui membro dessa igreja, sou membro desde 99. A gente enriqueceu bastante. A quantidade de carros estacionados lá fora, puxa,
Mais do que triplicou, quadriplicou. Na verdade, você é da época que achar um irmão com carro na igreja era um sacrifício. E quando alguém era batizado que tinha um carro, era uma coisa assim, uau! Que bênção de Deus! Porque e esse irmão servia e levava um monte de gente para tudo que era lugar. Hoje a gente não tem mais esse problema em geral. A gente tem uma abundância de carros. Ótimo! Eu não estou aqui contra ninguém ter carro. Tomara que todo mundo tenha carro. Tomara que todo mundo tenha um lugar decente, bom para morar. E que Deus abençoe nossas vidas muito, e muito, e muito mais. Eu não estou contra isso. O que eu estou contra é que nós temos prosperado, mas nosso coração não está acompanhando a bênção que Deus está dando para nós. Imagina se metade das vezes que a gente fosse batizar alguém, a gente aspergisse essa pessoa. Fala assim, tudo bem, a água ali não precisa, é muito trabalho levantar, vamos aspergir você e amém. O que a gente ia achar? Se metade do tempo a gente fizesse batismo por aspersão. Calamidade, né? Ia ter aqui uma fila de 100 pessoas, que absurdo! Corretamente, porque batismo significa imersão. Imagina se metade do tempo que a gente... que alguém fosse ser salvo, a gente falasse, não, essa pessoa aceitou Jesus no coração só, e essa pessoa é salva agora. Ridículo, a gente ia aqui brigar, e doutrinas falsas, corretamente, porque a Bíblia não ensina que alguém é salvo aceitando Jesus no coração. Agora, por que a gente não tolera o batismo por aspersão? A gente não tolera pessoas aceitando Jesus no coração. Por que a gente tolera metade, ou mais da metade da igreja, eu não sei, mas dando uma oferta como Caim, ou nem dando uma oferta? Talvez a gente tenha algo mais sério à vista de Deus do que alguém que está sendo batizado por aspersão. Talvez tenha algo mais relevante acontecendo aqui, quando a gente não dá nossas ofertas de forma justa, do que várias doutrinas que a gente considera anátema. Como que Deus se sente sobre nossas ofertas, irmãos? Eu fiquei pensando essa semana. Vamos ler aqui Malaquias 3, versículo 8. Como que Deus se sente sobre as ofertas da Igreja de Cristo Internacional de São Paulo? Em Malaquias 3, versículo 8, a Bíblia fala, eu pergunto, é Deus perguntando, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Nós, coletivamente, estamos roubando a Deus. Eu não sei quanto a você, eu já fui assaltado 3 vezes. Uma mão armada. É horrível o sentimento, na verdade. É uma violência, é um choque, é uma... E Deus está dizendo aqui, vocês estão me roubando. Vocês estão me violentando. Ele continua no versículo 10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Irmãos, Deus ele está implorando para nós aqui. Traga a sua oferta, seja um Abel. Sabe, ainda que a gente fosse Caim, mas não venha diante de mim sem nada. Olha as promessas de Deus nesse versículo. Ele está falando, ponham-me à prova. Olha a humildade de Deus, que permite que a gente ponha Ele à prova. Eu sei que Jesus falou, não prove a Deus, o seu Deus, e é isso mesmo. Por outro lado, existe um aspecto do relacionamento que Deus quer ter conosco, onde Ele se permite que a gente ponha Ele à prova, onde Ele permite que a gente chegue até Ele, sem a fé necessária ainda, e fala, Deus, eu não tenho fé ainda, mas eu vou pagar para ver, eu vou fazer isso que o Senhor está falando, eu vou esperar para ver o que o Senhor vai fazer, e como o Senhor vai responder para mim. E é nesse sentido que Deus está dizendo, ponham-me à prova, paguem para ver,
Vejam se eu não vou abrir as comportas do céu, se eu não vou abençoar a sua vida. Não vai faltar na sua vida se você decidir ter a fé de ofertar, de dar o melhor que você tem, mesmo que isso aparentemente precisasse ser usado para outro fim. Me põe à prova. Eu quero mostrar o meu poder na sua vida. Eu quero mostrar que eu acompanho você, que eu estou com você, que eu não deixo meus filhos passarem por necessidades sem ajudá-los, sem vir ao encontro de suas necessidades. Alguns não ofertam porque pensam, eu ganho pouco, eu não posso ofertar. Sabe o que? Você vai continuar ganhando pouco, porque você não está colocando à prova Deus, você não está decidindo confiar na palavra de Deus, nas promessas de Deus para a sua vida. Ninguém é tão pobre que não possa dar uma oferta como a de Abel. Isso precisa ficar claro para todos nós. Às vezes a gente pode ser sentimental uns com os outros, irmãos. A gente pode ver irmãos, e tem irmãos aqui, que eu choro de ver a sua vida. Eu choro de ver a sua vida pelo sacrifício que você demonstra, pelas horas que você gasta todo domingo para vir de sua casa até aqui, pelas horas que você gasta para voltar para sua casa, pelo filho que você carrega, ou outro filho que você carrega. Eu choro de ver isso, mas eu também choro de ver a alegria que existe no coração de tantos de vocês, que estão sacrificando para Deus e estão fazendo isso com alegria. E a gente precisa não ser sentimentais como igreja, e não olhar a vida de irmãos pobres assim, e achar que essas pessoas precisam ser privadas do sacrifício. Sacrifício é uma bênção, e é um privilégio que todos nós temos. Nós sacrificamos de forma diferente. Você pode pensar, quem é você para falar sobre sacrifício? Você mora aqui a 20 minutos do culto. Sabe, eu sacrifico de algumas maneiras que você não sacrifica. Eu acordo de madrugada pensando em coisas e dando da minha vida de maneiras que você não dá. E você faz algumas coisas por Deus e pela igreja que eu não faço. E você faz outras que os outros não fazem. Cada um de nós tem a maneira como Deus designou para nós sacrificarmos diante de Deus. Se a sua maneira é porque você é pobre, mora longe, então isso é uma vida de sacrifício que Deus espera de você. E não tem nada de coitado na sua vida porque você é chamado a fazer isso. Isso é o que Deus espera, isso glorifica a Deus. E nós outros, que não temos aquela situação de sacrifício específica, a gente não pode ser sentimental, achando que o coitadinho sofre muito porque mora longe, ou porque é pobre. Não! É um privilégio sacrificar. Não prive o seu irmão de sacrificar. Espere sacrifício. E por isso nós precisamos... Olha o que Deuteronômio 16 diz. Deuteronômio 16, versículos 16 a 17. Nenhum homem deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Nenhum homem deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Você está se apresentando ao Senhor de mãos vazias? Esse é o seu costume? Isso é o que está acontecendo na sua vida? Sabe, quando a gente pensa sobre roubar a Deus, do que a gente está roubando a Deus? Quando a gente não dá nossas ofertas como Abel deu, do que a gente rouba a Deus? Eu penso em várias coisas, mas eu quero citar duas breves aqui. A gente está roubando a Deus de treinar pessoas para serem líderes na igreja de Deus. E líderes são aquelas pessoas que treinam os membros a fazerem o papel do ministério. Ou seja, se a gente não tem líderes treinados na igreja de Deus, então isso quer dizer que grande parte da igreja vai sofrer, porque não vai aprender como fazer o que Deus espera deles. Essa é a importância dos líderes. E sem dinheiro, a gente não consegue treinar novas pessoas para serem líderes dentro da igreja. Lembra, há 2, 3 anos atrás, a gente tinha 1 ou 2 heróis jovens dentro de nós que tinham um sonho de ser missionários, ou de ir para missões, ou de fazer alguma coisa grande com a vida.
a sua vida. Bem, isso tem mudado em grande parte. Nos últimos 2 anos, a gente tem visto jovem atrás de jovem se levantando e querendo fazer coisas incríveis, e se sacrificando e se doando. Esses meninos estão pedindo, literalmente, me dá uma coisa mais difícil para eu fazer, me envia para algum lugar. Mas como a gente vai enviar pessoas para lugares sem dinheiro? Você sabe quanto tempo custa ensinar um jovem a estudar a Bíblia com as pessoas, a discipular alguém, a subir aqui nesse púlpito para fazer uma pregação, a liderar uma igreja em casa, a ter convicções profundas? Sabe quanto tempo custa fazer isso? Não é 1 ano de Projeto Mapa. Custa anos para a gente fazer isso. Mas como a gente vai treinar pessoas e pedir delas o tempo necessário para que elas sejam treinadas se a gente não tem dinheiro para fazer isso? A gente está roubando a Deus de treinar pessoas para a obra do ministério. A gente está roubando a Deus de suprir as necessidades do povo dele também. No ano passado, lembra quando a gente anunciou o plano de deixar de receber a ajuda das igrejas da Flórida? A igreja da Flórida vinha, desde muito tempo atrás, dando dinheiro, e no ano passado eles davam, por média, R$20 mil para nós, para nos ajudar. E a gente anunciou isso, olha, o plano é, irmãos, deixar de receber essa ajuda. Eu lembro, brados de alegria aqui. Você lembra disso? Eu lembro. Bem, o que aconteceu de 1 ano para cá? Mesmo depois de 7 pessoas terem deixado de trabalhar para a igreja, ou seja, a gente está lutando para cortar e enxugar os custos. Mesmo depois de 7 pessoas deixarem de trabalhar para a igreja, de outros custos serem reduzidos, a gente ainda tem um déficit mensal. Déficit é a gente está gastando mais do que a gente arrecada mensalmente. A gente ainda tem um déficit de R$14 mil por mês. Hoje. Você pergunta, de onde vem esse dinheiro para suprir essa diferença? A igreja tinha economias no passado e a gente usa dessas economias para suprir essa diferença. Mas vai acabar essa economia. E nem é sábio a gente não ter economia. É bíblico que a gente tenha economias. Não deveríamos estar usando esse dinheiro para suprir coisas que são básicas no nosso meio. Mas não só isso. A gente não está pagando a aposentadoria das pessoas que trabalham para a igreja adequadamente. E eles vão envelhecer. Eu não tenho dúvida, eles não vão passar fome. Mas sabe o que vai acontecer se a gente não ajudar os irmãos mais velhos a se aposentarem? Eles vão ter 60 anos, 65 anos, 70 anos e vão precisar trabalhar, porque não tem dinheiro para se aposentar. E sabe o que acontece? Eles vão ter muita sabedoria, glória a Deus, mas não vão ter energia dos meninos e meninas de 20 anos de idade e de 25 anos de idade. E sabe quem vai sofrer? A igreja vai sofrer. Porque a gente deveria ajudar esses irmãos a se aposentarem, continuarem usando toda a sua sabedoria para aconselhar os outros. Mas quem deveria estar assumindo são os jovens, que têm mais força, que têm mais energia para tocar a coisa adiante. A gente não paga hoje um seguro para as mulheres desses irmãos. Se hoje o Marcelo morre, ou o Héctor morre, ou o Edson morre, essas mulheres vão ser viúvas na igreja, provavelmente não vão conseguir servir tanto porque não vão ter o seu marido ao seu redor, e a igreja vai ter uma responsabilidade para com essas pessoas. A gente deveria pagar um seguro para que, caso... Tomara que não aconteça. Seguro é aquele negócio, você paga para não usar, né? Mas assim, você paga para quando precisar usar, e a gente não tem feito, porque não tem dinheiro para pagar por isso. A gente já realizou corte, mas a gente vai precisar realizar mais cortes ainda. Por exemplo, se as coisas não mudarem com nossas ofertas, a gente vai ter que cortar o serviço de limpeza dessa igreja. E aí nós vamos precisar vir aqui limpar. Amém, eu não tenho nenhum problema de vir aqui limpar. Eu acho que seria até bom para nós virmos aqui limpar banheiro toda semana. Mas a gente vai precisar cortar. A logística de fazer isso acontecer vai ser delicada. Para a gente se organizar, para virmos aqui limpar esse lugar. Porque nós não estamos sendo justos na maneira como nós usamos o dinheiro que Deus nos deu. A gente está roubando a Deus de construir laços de união com outras igrejas. Sabe, de novo, se as coisas não mudarem a partir de janeiro de 2018, porque esse ano não tem mais nada para a gente cortar nesse aspecto, nós não vamos mais convidar ninguém para vir aqui para a igreja de São Paulo. Porque se você convida, você paga, né? Você fala, você pode vir aqui para São Paulo? Eu pago para você vir.
a gente não vai mais convidar, porque não temos dinheiro para convidar pessoas para virem de outros lugares. A gente não vai mais enviar nenhum líder local para conferências ou retiros em outros lugares. Ao contrário do que alguns poucos pensam, a gente não vai para conferências ou para retiros para fazer turismo ou para ir às compras. A gente vai para essas conferências para ficar de 7 da manhã até 11 da noite, tendo tempo, ouvindo aula, em reunião, para construir laços de união com outras pessoas, com outros irmãos. É dessas conferências e desses retiros que saem propostas, que saem planos, que saem visões, que saem relacionamentos. Nós não vamos poder enviar ninguém. Como que a gente vai sofrer? A nossa união vai sofrer. Porque a gente não tem dinheiro para convidar pessoas, nem para enviar pessoas para outro lugar. A gente vai estar roubando a Deus de laços de união entre nós. E talvez, irmãos, vamos ler em Lucas 6:38. Talvez o mais importante seja que a gente esteja roubando a Deus de nossos corações. Quando a gente não oferta de forma justa, a gente está roubando a Deus dos nossos corações. Em Lucas 6, versículo 38, a Bíblia fala: deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Nós estamos roubando a Deus de termos corações abençoados, conforme essa escritura fala aqui. Se a gente colocar Deus à prova, Ele vai encher nossa vida de bênçãos. Se a gente não colocá-lo à prova, nós vamos perder as bênçãos. E nós vamos perder nosso coração. Alguns corações aqui já têm sido perdidos. E uma das razões principais por isso é porque não dão. Qual é o plano, então? O plano é o seguinte: nas próximas semanas, sem ser na semana que vem, vamos continuar isso daqui a 2 semanas, e depois, daqui a 4 semanas, vamos ter mais uma interrupção. Mas fora essas 2 interrupções, pelas próximas 5 aulas aqui no culto de domingo, nós vamos falar sobre ofertas. Esse não é um assunto que você deveria ter medo de ouvir, nem de ouvir e trazer seu amigo para ouvir. Isso é algo que vale para todo ser humano. Isso é algo que Deus espera que nós, pessoas, façamos com a nossa vida. Nós fomos feitos para dar. E se nós não estamos dando, nós estamos perdendo essas bênçãos que Deus tem reservadas para nós. Então, o plano é a gente ir mais a fundo na Bíblia e ouvir e termos mais convicções sobre o que a Bíblia ensina a esse respeito. Onde é que nós precisaríamos chegar? Para nós sermos uma igreja que supre as necessidades e que faz tudo isso aqui que eu relatei, nós precisaríamos crescer em nossas ofertas em 40%. E são cálculos que já têm sido feitos. Nós precisamos dar 40% a mais, não só para ter a limpeza continuando, poder continuar enviando. A gente já está no déficit em 14 mil. A gente precisa crescer para fazer coisas que hoje, mesmo no déficit, a gente não consegue fazer. A gente precisa ter 47 mil reais, em média, de ofertas a mais, para a gente conseguir suprir essas coisas. Para a gente conseguir... Eu não estou falando aqui sobre contratar 10 jovens para trabalharem para a igreja. Não tô dizendo isso. Eu estou falando... A gente poderia ter dinheiro para, depois de treinar 15 jovens por 1 ano no mapa, contratar 2 deles, os que talvez Deus mostre que mais têm a aptidão para esse trabalho. Será que isso seria pedir demais? Que a gente tenha dinheiro sem precisar pedir? Ou você pode dar 100 reais aqui, você pode dar 50 reais ali para ajudar esse jovem? Não é pedir demais, irmãos. É justo que quem pregue o Evangelho viva do Evangelho. A gente não vai ter todo mundo e um monte de gente, mas a gente precisa ter alguns que trabalham para a igreja, sim. Mas a gente precisa de dinheiro para fazer isso. É possível nós fazermos isso. Eu estou convencido de que se na média nós formos dar uma oferta de 140 reais, isso é possível a gente fazer isso. A gente não está falando sobre uma fortuna, a gente não é das igrejas que ficam falando aí que você tem que vender seu carro, seu apartamento e dar 50%. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando sobre dar uma oferta como a de Abel. E não há vergonha em pedir isso uns dos outros.
porque é o que Deus pede de nós. E seja lá o que o mundo pense a respeito disso, as favas com o mundo, que a gente considere o que Deus pensa de nós e que a gente queira agradar a Deus acima de qualquer coisa. Amém? Eu estou implorando a vocês, irmãos, vamos nos arrepender sobre as nossas ofertas. Vamos nos tornar uma igreja que dá generosamente. Vamos colocar Deus à prova nisso. Vamos ser discípulos que dão de forma consistente, que dão de forma alegre, que dão de forma generosa e sacrificial. Vamos falar uns com os outros sobre nossas ofertas. Eu fiquei com algumas dúvidas ao perguntar o valor das ofertas dos irmãos ao meu redor. Eu fiquei com algumas dúvidas, eu quero conversar com alguns irmãos. A gente precisa disso. Eu já tive momentos na minha vida onde minha oferta não foi justa. E eu teria apreciado pessoas vindo até mim perguntando: puxa, por que você dá isso e não aquilo? E a gente precisa uns dos outros para dar esse espaço. A gente precisa se perguntar. Eu sei que você não vai falar de sua oferta para um monte de gente, mas para 2, 3 pessoas próximas de você, por que não? É uma vaca sagrada isso? A gente não pode falar de quanto a gente dá ou de quanto a gente ganha? Da última vez que eu li minha Bíblia, a gente deveria poder falar de qualquer coisa a respeito de nossas vidas, com nossos irmãos mais próximos e de confiança. Não é verdade? Vamos fazer isso. Eu quero terminar lendo 2 Coríntios 8, versículo 7. 2 Coríntios 8, versículo 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Sabe, essa igreja, como a gente tem ouvido já tantas vezes, essa igreja é uma igreja incrível. Eu sinto orgulho de fazer parte da Igreja de Cristo Internacional de São Paulo. A Bíblia fala que, Paulo está falando a respeito de irmãos, eu poderia fazer minhas essas palavras. Assim como vocês, irmãos aqui da igreja, têm se destacado em tantas coisas, no conhecimento, no amor, na dedicação, se destaquem também no privilégio de contribuir. A gente tem feito tanto para Deus. Olha para a nossa história. É uma história de dar orgulho. É uma história de fazer chorar. Deus tem usado a minha vida, a sua vida, para fazer tanto bem nesse mundo. A gente viu aqui no mês passado 8 missionários sendo enviados lá para Ribeirão Preto. Finalmente se instalaram lá. Essa semana eu estava falando com o Leandro. Estão super empolgados para anunciar a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida de que Deus vai agir, vai salvar pessoas lá naquela cidade. Semana que vem a gente vai ouvir mais um jovem que vai pregar aqui para nós e que provavelmente daqui a pouco está indo embora como missionário daqui de São Paulo. Mais um casal que vai ser enviado para ajudar outra igreja a reconstruir seu ministério universitário. É incrível ver coisas assim acontecendo. Você concorda comigo? É incrível poder ajudar pessoas e criar um ambiente onde pessoas podem entregar coisas preciosas para Deus. Vamos continuar esse bom trabalho, irmãos. Não vamos desistir. Se você é um Abel, continue sendo esse Abel. E vá falar com os Caíns. E vá falar com os que são piores que Caim. E vá ajudar esses irmãos. A alma desses irmãos vale pra caramba. E Deus quer recuperar o coração dessas pessoas. Vamos ser uma igreja que vai se destacar no propósito e no privilégio de contribuir. Amém? Vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a nos arrepender. Pai, conceda o arrependimento para nós, como a sua palavra fala, que o Senhor concede. Mova o seu Espírito em nossos corações, Pai, nos ajudando a pensar em como a gente tem gastado o nosso dinheiro. Pai, alguns de nós aqui estão tristes porque compram tanto e gastam tanto, mas não têm a alegria de dar significativamente para os outros. Eu oro, Pai, que nós nos arrependemos disso, que a gente possa ser uma igreja que experimenta o poder do Senhor, que a gente vai se colocar numa situação onde a gente vê o Senhor vindo ao nosso socorro, porque a gente deu nossas ofertas. Pai, eu peço tudo isso e te oro, grato, em nome do seu Filho. Amém. Obrigado, irmãos.